O CEO pobre se apaixonou pela garota que todos criticavam por comer demais. Diogo Santos voltou à sua cidade natal com a pompa de um CEO de sucesso, seu nome pesado nas manchetes do mundo dos negócios. Mas quem visse aquele homem de gravata e sapatos caros não imaginava o fardo que ele carregava. A expectativa era alta, mas na primeira esquina ele se deparou com a realidade gorda da vida. Seu irmão Miguel estava noivo de Maria Silva. A mulher que todos na cidade haviam ridicularizado por seu sobrepeso. As risadas ecoavam nas memórias de Diogo, e um nó apertou seu peito. Como ele poderia aceitar isso? O reencontro na casa da família foi um desfile de sorrisos nervosos e olhares suspeitos. Miguel, um manipulador astuto, havia encontrado uma forma de crescer com o casamento. Maria é uma verdadeira joia, Diogo. Vai nos ajudar a subir na vida, disse ele, como se não fosse um insulto à dignidade dela. Diogo observou Maria, inocente e submissa, servindo doces em uma bandeja. E Maria, coitada, estava no centro daquela disputa patética. No fundo, Diogo sabia que era uma manobra de Miguel para colocá-la em uma posição vulnerável, um passo a mais para o controle. Quando a competição começou, tudo parecia um pesadelo. Os irmãos comeram e comeram, mas Diogo não conseguia parar de olhar para Maria. Havia algo nela, um brilho de força escondido sob a aparência frágil. No instante em que ele a viu quase desistir, uma onda de proteção cresceu dentro dele. Sem pensar, ele se aproximou e a puxou para longe da mesa. Vamos, Maria, você merece mais do que isso, lançou. E com essas palavras, um novo plano surgiu de forma impulsiva. Ele a sequestrou sob a desculpa de salvá-la. Exceto que Maria, em vez de se render ao pânico, virou-se para ele com seus olhos determinados. Você acha que me salvará? Posso fazer isso sozinha. A força nas palavras dela estava longe do que Diogo esperava. Ele observou, estupefato, enquanto ela devorava pratos inteiros e foi ali, no calor da batalha, que os segredos familiares começaram a se desvelar. Maria começou a conectar as peças da herança da família Santos, uma fortuna que até então Diogo imaginava ser sua por direito. Mas a história que descobriam juntos era muito mais complexa. Maria não era apenas uma mulher submissa, era a chave para um legado, um poder que os homens da família tentavam ofuscar. No final do dia, enquanto o sol se punha e os desafios tomavam novas formas, Diogo percebeu que Maria estava se transformando. Cada mordida era um passo, cada risada era um grito de liberdade. Até onde aquele jogo de poder os levaria? E mais importante, como Maria usaria o poder que emergia dela? A verdade estava se revelando, mas a conclusão era cada vez mais distante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Diogo puxou Maria para longe da mesa, o ar ficou tenso. O grito de Miguel ecoou na sala. O que você está fazendo, seu idiota? Sua raiva era palpável. A competição tomava outro rumo. Diogo se virou para Miguel, desafiador. Ela não precisa disso. Ninguém precisa. Maria ficou em silêncio, a determinação em seu olhar misturando-se ao cansaço. Mas antes que pudesse responder, uma explosão de risadas interrompeu o momento. Olharam para a porta. Uma dupla de repórteres estava à entrada, câmeras em punho. Notícias quentes de Santos, um deles anunciou, com um sorriso que misturava sarcasmo e malícia. Temos algo que todos devem saber. Um frio na barriga percorreu Diogo. O que mais poderia acontecer? As luzes das câmeras piscavam
e eles se viraram para Maria. O segundo repórter, bem mais escandaloso, começou. Maria, você sabia que a sua história seria um escândalo e tanto para a cidade? A pressão do olhar público fez o rosto dela se fechar. Diogo sentiu um nó na garganta. Ele não podia deixar que a humilhação a consumisse. A coletiva virou um circo. As perguntas começaram a voar como setas. Você realmente ama Miguel? Você não teme pela sua saúde com toda essa comida? Quantos quilos você pretende perder até o casamento? E as risadas eram pesadas, cruéis, como se as palavras os fizessem voar acima da realidade. O coração de Diogo disparava. Mas, no meio de turbilhão, Maria levantou a voz. A única coisa que quero é ser vista, gritou, fazendo um silêncio cortante. Da multidão que se aglomerava, alguém a interpelou. E sobre a história do seu pai, o que pesquisa com ele revela? A pergunta ficou no ar, pesada como chumbo. Maria ficou paralisada. Diogo percebeu uma mudança súbita nele. O rosto de Maria escureceu, como se uma sombra a envolvesse. O que há com meu pai? A curiosidade misturava-se ao medo. Ele não sabia que ela tinha um pai diferente? Sabia que a relação da família tinha uma sombra? Todos à volta trocavam olhares intrigados. O entendimento se dissipava, violento. É hora de você saber, Maria. Seu pai não é quem você pensa que é. A voz da mulher que se adiantou soou como um aviso. O cenário até então era um conto de fadas invertido, desmoronando em camadas. Diogo, pensativo, comprimia os lábios. Você não pode estar falando sério. Então o repórter baixo, de olhos ardentes, prosseguiu. A cidade toda sabe que seu pai não é o motorista de ônibus que você sempre chamou de pai. É, na verdade, um dos santos. E não só isso, é o herdeiro da fortuna. Um raio pareceu atravessar a sala. Os murmúrios aumentaram. A salinha cheia de pessoas explodiu em conversas confusas. Diogo sentiu o sangue escorrer de seu rosto. As cartas estavam na mesa. Essa era a reviravolta que eles nunca esperavam. A consciência de que tudo havia mudado de repente pesava nos ombros dele, como se a cada instante a sala se encolhesse. Maria ficou pálida, e um tremor percorreu seu corpo. Você está mentindo. A dor em sua voz cortava como um gume afiado. Enquanto a tensão subia, a expressão de Diogo mudava. A conexão que começava a se formar entre eles agora apontava uma estrada sombria. As câmeras continuavam a rodar. A cena se tornava um espetáculo. Ele queria proteger Maria, mas o peso da revelação estava em seus jovens ombros. Então alguém gritou da multidão. Todo mundo aqui quer saber a verdade. O tempo pareceu parar. Havia um silêncio denso, todos aguardando a resposta. Maria virou-se para Diogo, olhos marejados, uma tempestade de emoções passando por ela. O que você sabe? Sussurrou, quase sem esperança. Era um pedido, uma súplica. Diogo olhou em volta, a tensão envolvente da sala parecendo quase opressora. Ele sentia que a luta estava apenas começando. Como tudo isso terminaria? Que segredos mais poderiam ser revelados? Havia muito a ser desvendado, e as respostas estavam à espreita, ligeiras como um fôlego que desaparece na bruma. O tempo pareceu parar. Havia um silêncio denso, todos aguardando a resposta. Maria virou-se para Diogo, olhos marejados, uma tempestade de emoções passando por ela. O que você sabe? Sussurrou, quase sem esperança. O ambiente estava carregado, como se a tensão pudesse ser cortada como uma faca. Diogo queria proteger Maria. Queria que tudo isso acabasse. Mas as palavras pesadas pendiam no ar. Maria, eu só ouvi boatos. Isso pode ser mentira. Ele começou. Mas a voz falhou. Cada vez que falava, o sentimento de que tudo desmoronava se intensificava. Não pode ser verdade. E então, do fundo da sala, algo inesperado aconteceu. Uma mulher idosa, com uma expressão conhecida e energias inquietantes, se destacou da multidão. Seu olhar era penetrante, quase feroz, e levou as mãos à boca em um gesto de choque.
Você não pode dizer isso, não aqui, exclamou, sua voz tremendo. Era Clara, a avó de Diogo, uma presença respeitável na cidade e que todos conheciam. A obrigação de proteger a família a levou a tomar uma posição ali. As câmeras estavam fixadas nela. Clara, você sabe algo que não quer que todos saibam? Miguel, que até então se comportava, soltou as palavras como um veneno. O olhar da avó de Diogo se endureceu. Cale-se, Miguel, agora não é a hora, ela gritou, dividindo a sala em facções. Era visível que sua presença era um divisor de águas. O público sentiu a virada de tensão. Seja o que for, não é verdade. Maria, não acredite nelas. Diogo tentou tranquilizá-la, mas seu coração batia a 1000 por hora. Ele olhou para a avó, que agora se preparava para revelar algo que poderia mudar tudo. Maria precisa saber. Todos merecem a verdade, mesmo que custe caro. O olhar de Maria estava fixo em Clara. O que você sabe sobre meu pai? A pressão estava insuportável. As palavras de Miguel ressoavam, mas agora a voz da avó tinha um poder diferente, quase ameaçador. Seu pai não é só um Santos, é seu verdadeiro pai. Clara falou, cada sílaba carregada de um peso ancestral. Maria tensionou o rosto, confusa. Os murmúrios da multidão aumentaram, e Diogo sentiu a sala girar ao seu redor. Aquela revelação era como um relâmpago, iluminando os segredos enterrados. O que isso significava? Todo o entendimento que tinha de Maria estava se desfazendo. Miguel, que assistia à cena, agora parecia borrar. Isso é uma besteira! Você está louca! Não pode dizer isso! Ele tentava desmerecer a avó, mas a força do que ela revelava não podia ser ignorada. Cale-se, Miguel! Você não sabe de nada! Gritou Clara, e o pânico se espalhou como uma mancha de óleo na água. Preciso confessar, Maria, você é a verdadeira herdeira da fortuna. A sua ligação com a família Santos vai muito além do que imaginávamos. E você, Diogo, não é o único a carregá-la. Maria é mais do que qualquer um pode imaginar. As câmeras capturavam cada movimento, cada emoção, o choque nos rostos, as mãos cobertas de boca, os olhos arregalados. Diogo mal podia respirar. O desespero dele crescia. O que mais estava por vir? Como tudo isso poderia ter sido escondido? Maria olhou para Diogo, sua expressão agora uma mistura de raiva e dor. Ele não entendia. Estava perdendo controle. Então você me enganou desde o começo? Quem sou eu realmente? Sua voz estava carregada de incredulidade, transformando a fragilidade em força. Agora, o homem que ele pensava conhecer, Miguel, parecia um estranho. Os repórteres estavam em frenesi. A coletiva, que era um circo, estava se transformando em um episódio dramático. Todas aquelas pessoas reunidas estavam ali por um motivo: o escândalo. O que mais você sabe, Clara? Um repórter gritou, deixando Clara a fome por mais. Eu sei que existem mais segredos, muito mais, e que Maria não é a única com um legado. Clara respondeu e as palavras bateram como um tambor na sala. O olhar de Maria se endureceu e Diogo sentiu que as peças do tabuleiro se moviam de maneira imprevisível. A revelação tinha apenas começado. E ali, sob o peso de verdades não ditas, tudo estava prestes a desmoronar. O futuro de todos estava em jogo, e os relacionamentos que pensavam conhecer estavam sobre uma montanha russa de revelações. Como tudo isso terminaria? O que mais estaria por vir? A inquietação deixava o ar elétrico. O mistério só aumentava, e a sensação de que algo muito maior se desenrolava estava apenas começando a dominar a narrativa. O tempo pareceu parar. Havia um silêncio denso, todos aguardando a resposta. Maria virou-se para Diogo, olhos marejados, uma tempestade de emoções passando por ela. O que você sabe? Sussurrou, quase sem esperança. O ambiente estava tão carregado que parecia difícil até Diogo teve a sensação de que seu coração ia explodir. Ele queria proteger Maria, mas a verdade estava gritando para ser liberada. Maria, eu só ouvi boatos, isso pode ser mentira. Suas palavras escorregavam, falhavam, parecendo tão vazias. O pânico começava a crescer em sua mente.
uma bola de fogo que se transformava em um pesadelo. Então, como se o mundo estivesse conspirando contra eles, a porta se abriu com um estrondo. Um homem entrou, pele pálida, cabelos grisalhos desgrenhados. Seu olhar era intenso, como se já tivesse visto o pior. Meu nome é Orlando, e preciso falar a verdade. Todo mundo na sala virou a cabeça. As câmaras se deslocaram rapidamente, focando naquele rosto inusitado, que cortava o ar como uma faca. Você não pode estar falando sério, Miguel gritou, levantando-se com a fúria de um leão. Quem é você? Mas Orlando não se deixou intimidar, seu olhar estava fixo em Maria. Você tem que ouvir isso, Maria. Você é muito mais importante do que imagina. Ele disse, a voz trêmula. Seu legado, sua linhagem, começa muito antes do que você pensa. Maria deu um passo para trás, confusa, se apoiando na mesa. Que legado? Do que você está falando? Os murmúrios da multidão aumentaram em uma onda, cada um tentando absorver a cena. O peso das palavras de Orlando parecia reverberar no ar. Você não é apenas uma herdeira de fortuna. Sua mãe não é quem você pensa que é. Orlando continuou, quase em um sussurro, mas forte o suficiente para cortar a sala ao meio. A expressão de Maria se contorceu em confusão e desespero. O que você sabe sobre minha mãe? A voz dela estava tremendo. E então, o impossível aconteceu. Orlando avançou, puxando um envelope de uma bolsa desgastada. Isso aqui vai mudar tudo, ele declarou com olhos fixos em Maria. 8 anos atrás, sua mãe tomou uma decisão que colocou sua vida e a sua felicidade em jogo. E eu fui enviado para proteger esse segredo. Diogo sentiu gelo no estômago. Que segredo? Seu olhar encandeou entre os dois, tentando pegar qualquer pista, qualquer sinal. Maria, isso é loucura! Mas a verdade em sua voz não era suficiente para calar a tempestade que se formava. Maria, você precisa confiar em mim, Orlando implorou, levantando o envelope como um troféu, um estandarte de revelações. Seu verdadeiro pai, ele não é quem você imagina. Há um poder mais forte que corre nas suas veias do que qualquer um na família Santos. Você é parte de uma linha nobre. Os Santos estão apenas numa sombra, e você pode brilhar muito mais. O choque repercutiu na sala como um trovão. Os murmúrios tornaram-se gritos de incredulidade. Diogo estava paralisado. A realidade começava a colidir com a ilusão que ele sempre conhecera. Maria, não, isso não pode ser verdade. Ela parecia tão vulnerável e, ainda assim, tão poderosa. Os repórteres, agora em frenesi, se aglomeravam, os flashes das câmeras piscando sem parar, capturando a desgraça de um conto que ninguém se atrevia a viver. A pressão estava insuportável. Maria se virou para a multidão, sua coragem emergindo como um farol em uma noite escura. O que você quer de mim, Orlando? Por que agora? Orlando hesitou, a sombra da dúvida cruzando seu olhar. Porque alguém está vindo atrás de você. E se você não descobrir a verdade sobre quem você realmente é, perderá tudo, inclusive sua vida. O ar ficou gelado. As palavras dele cortavam, como facas afiadas, e as reações da sala mudaram instantaneamente. Agora, todos estavam cientes de que a situação era muito mais grave do que um mero escândalo. E nas entrelinhas daquela revelação, Diogo sentiu um peso profundo. Ele estava envolvido em algo muito maior do que apenas uma competição ou um amor nascendo. Quando ele olhou para Maria, a determinação em seu rosto surgiu. A batalha estava apenas começando, e a verdadeira história nascia em meio a segredos e mentiras que se entrelaçavam. A sala pulsava com energia e as reviravoltas que viriam pareciam apenas promissoras em meio ao caos. Quais verdades estavam escondidas? E quem realmente era Maria? O mistério só aumentava, e a necessidade de desvendá-lo era inadiável. O olhar de Maria se endureceu,
e o peso das palavras de Orlando ainda flutuava no ar. A sala estava em um frenesi, repórteres gritando, flashes de câmera piscando como se cada estalo fosse um sinal de "au". "É tudo bem mais profundo do que você imagina", ele disse, a voz carregada de urgência. "Seu verdadeiro pai, ele é do mais alto escalão, e a sua mãe fez um sacrifício inimaginável para protegê-la, para manter você longe da verdade." O clima na sala mudou instantaneamente. Todos estavam em expectativa, respirando com dificuldade, como se o ar tivesse sido cortado. "O que você quer dizer com sacrifício?" Maria perguntou, com os dentes cerrados, como se estivesse lutando para manter o controle. Ela teve que se afastar, teve que mentir sobre tudo. E agora, essa verdade, ela pode custar muito caro. Orlando continuou, mas a tensão aumentou. E tem mais. O ambiente estava tão carregado que Diogo sentiu um aperto no peito. "Mas o que mais?" Maria gritou, a voz ecoando como um grito de socorro. O repórter mais próximo, de olhos arregalados, quase saiu do lugar. Quem é seu verdadeiro pai, Maria?" O silêncio era tão profundo que se pudesse ouvir um fio de cabelo caindo ao chão. Orlando deu um passo à frente, respirando fundo, e começou. "Seus pais, eles não são quem você pensa. Sua mãe se casou para fugir. Fugir de uma vida que você não imagina. Mas o verdadeiro pai, Maria, o homem que você deveria conhecer é Miguel." Um choque percorreu a sala como uma onda elétrica. Diogo sentiu as pernas fraquejarem. "Não pode ser!" gritou Miguel, a expressão horrorizada. "Isso é impossível!" Ele se virou para a avó, a frustração fazendo suas bochechas ficarem vermelhas. "Clara! É a verdade, Miguel!" gritou Clara, a pressão interna a fazendo entrar no jogo. "Você sabe que não pode esconder isso para sempre. Maria tem o direito de saber." A multidão estava em estado de choque. Murmúrios confusos, rostos pálidos. A conexão entre Miguel e Maria agora parecia um labirinto de ilusões. Diogo observou Maria se afastar de Miguel, a expressão desconstruída entre o ódio e a dor. "Como pode?" ela sussurrou, a voz se quebrando. "Como você pode ser meu pai? Isso é uma loucura. Eu não sabia." Miguel começou, os olhos em desespero. "Eu nunca soube. Vamos ser racionais. Vamos conversar." "Racionais?" Maria gritou, a raiva alimentando suas palavras. "Você que sempre se achou melhor que todos, agora vai me dizer que é meu pai?" Como se tudo isso fosse normal. Ela olhou para Orlando, a busca pelo apoio e pela verdade que estava por trás de tudo. "O que mais você sabe?" Orlando parecia decidido. "O seu verdadeiro legado é muito mais do que dinheiro. É sobre poder e identidade. Você não é apenas uma Santos. Você é parte de algo maior, que ainda não consegue ver." Seu olhar se intensificou enquanto as câmeras rodavam ao redor deles. "E há aqueles que não querem que você descubra isso." A tensão era palpável. Diogo estava em choque. Ele não sabia o que sentir. Todo esse tempo, Maria era parte de tudo que ele nunca soube. Havia algo muito mais profundo acontecendo. E o vazio no peito de Maria, com a revelação, era difícil de ignorar. "Por que agora?" Maria perguntou, a voz quase inaudível. "Por que esses segredos? Por que trazer tudo isso à superfície?" "Porque a sua vida, a sua segurança está em risco. E você precisa fazer uma escolha. Aceitar tudo isso e lutar, ou se esconder novamente." Orlando respondeu, a urgência tornando-se quase insuportável. "E há mais pessoas envolvidas, aqueles que não estão felizes por você saber a verdade." Um grito cortou a sala. Alguém na multidão desmaiou, e a comoção fez a situação parecer ainda mais caótica. Diogo olhou para Maria. O que mais estava por vir? O que mais poderia se revelar? Ele percebeu que, ao mesmo tempo que se tornava mais próxima, também se tornava mais perigosa. Como poderiam sobreviver a isso? A história deles jamais seria a mesma. E enquanto sob uma nuvem de incertezas, uma nova batalha começava a se formar. O olhar de Maria se endureceu.
e o peso das palavras de Orlando ainda flutuava no ar. A sala estava em um frenesi. Repórteres gritando, flashes de câmera pic. Diogo sentia seu estômago revirar. Não havia como retroceder agora. Orlando parecia hesitar, os olhos fixos em Maria, depois deslizando para a multidão como se buscasse apoio. É tudo bem mais profundo do que você imagina, ele disse, a voz carregada de urgência. Seu verdadeiro pai, ele é do mais alto escalão, e a sua mãe fez um sacrifício inimaginável para protegê-la, para manter você longe da verdade. O clima na sala mudou instantaneamente. Todos estavam em expectativa, respirando com dificuldade, como se o ar tivesse sido cortado. O que você quer dizer com sacrifício? Maria perguntou, com os dentes cerrados, como se estivesse lutando para manter o controle. Ela teve que se afastar, teve que mentir sobre tudo. E agora, essa verdade pode custar muito caro. Orlando continuou, mas a tensão aumentou. E tem mais. O ambiente estava tão carregado que Diogo sentiu uma pressão no peito. Mais? O que mais? Maria gritou, a voz ecoando como um grito de socorro. O repórter mais próximo, de olhos arregalados, quase saiu do lugar. Quem é seu verdadeiro pai, Maria? O silêncio era tão profundo que se pudesse ouvir um fio de cabelo caindo ao chão. Orlando deu um passo à frente, respirando fundo, e começou. Seus pais, eles não são quem você pensa. Sua mãe se casou para fugir de uma vida que você não imagina. Mas o verdadeiro pai, Maria, o homem que você deveria conhecer é Miguel. Um choque percorreu a sala como uma onda elétrica. Diogo sentiu as pernas fraquejarem. Não pode ser, gritou Miguel, a expressão horrorizada. Isso é impossível. Ele se virou para a avó, a frustração fazendo suas bochechas ficarem vermelhas. Clara! É a verdade, Miguel! Gritou Clara, a pressão interna a fazendo entrar no jogo. Você sabe que não pode esconder isso para sempre. Maria tem o direito de saber. A multidão estava em estado de choque. Murmúrios confusos, rostos pálidos. A conexão entre Miguel e Maria agora parecia um labirinto de ilusões. Diogo observou Maria se afastar de Miguel, a expressão desconstruída entre o ódio e a dor. Como pode? Ela sussurrou, a voz se quebrando. Como você pode ser meu pai? Isso é uma loucura. Eu não sabia, Miguel começou, os olhos em desespero. Eu nunca soube. Vamos ser racionais. Vamos conversar. Racionais? Maria gritou, a raiva alimentando suas palavras. Você que sempre se achou melhor que todos, agora vai me dizer que é meu pai. Como se tudo isso fosse normal. Ela olhou para Orlando, em busca desse apoio, desse fio de esperança em meio à tormenta. O que mais você sabe? Mas antes que Orlando pudesse responder, uma mulher emergiu da multidão, com um olhar decidido e angustiado. Era Juliana, uma amiga de infância de Maria, que sempre tivera uma conexão especial com ela. Maria, espera! Gritou, correndo em direção à mesa. Não escute isso. Ele não está dizendo a verdade. O murmúrio aumentou, enquanto todos viravam seus olhares para Juliana. Olha, eu descobri algo, e não sei como isso se encaixa nisso tudo, mas preciso que você saiba. Maria, seu pai, ele não é Miguel. Ele é outro homem. Um homem poderoso, sim, mas não é Miguel. É alguém que está no poder desde a sua infância. Uma ligação que nunca deixou de existir. Como assim? Maria perguntou, agora completamente confusa, suas emoções balançando entre desespero e a necessidade de entender. Juliana tomou fôlego. Se eu tiver razão, então você está em perigo. Seu verdadeiro pai esteve por trás de tudo isso, e Miguel é apenas um peão nesse jogo. Não é seu pai de verdade. Ele é apenas parte de uma história muito mais sombria do que você pode imaginar. As palavras de Juliana explodiram como fogos de artifício, e a tensão na sala se transformou em um silêncio sufocante. O choque tomou conta dos rostos na multidão,
incluindo o de Diogo. Ele sentiu todas as suas crenças derreterem, como areia entre os dedos. Quem é ele? Quem é esse homem? Maria insistiu, a voz subindo, tremendo de emoção. Juliana hesitou, mas finalmente disse: Eu não posso te dizer agora. Mas há pessoas que querem que você não descubra isso, e eles farão de tudo para manter o segredo. Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. A pressão aumentou naquele ambiente carregado. Diogo olhou para Maria. Sua expressão agora uma mistura de confusão e determinação. A realidade estava se transformando em um pesadelo. O que mais estava escondido? O que mais poderia se revelar naquele caldeirão de mentiras? Enquanto Maria observa Maria, Diogo e Juliana, ao olharem para a saída, entendem que precisam se unir, não apenas para desvendarem a verdade, mas para saírem dessa situação com vida. Tudo está prestes a mudar novamente, e agora eles não têm certeza de quem pode ser confiável, nem do que a próxima revelação poderá trazer. O olhar de Maria se endureceu, e o peso das palavras de Orlando ainda flutuava no ar. A sala estava em um frenesi. Repórteres gritando, flashes de câmera piscando, como se cada estalo fosse um sinal de alarme. "O que você quer dizer com isso?" ela exclamou, a voz trêmula, mas cheia de fogo. Diogo sentia seu estômago revirar. Não havia como retroceder agora. Orlando parecia hesitar, os olhos fixos em Maria, depois deslizando para a multidão como se buscasse apoio. "É tudo bem mais profundo do que você imagina", ele disse, a voz carregada de urgência. "Seu verdadeiro pai, ele é do mais alto escalão, e a sua mãe fez um sacrifício inimaginável para protegê-la, para manter você longe. Teve que mentir sobre tudo. E agora essa verdade pode custar muito caro." Orlando continuou, mas a tensão aumentou. E tem mais. O ambiente estava tão carregado que Diogo sentiu uma pressão no peito. "Mais? O que mais?" Maria gritou, a voz ecoando como um grito de socorro. O repórter mais próximo, de olhos arregalados, quase saiu do lugar. Quem é seu verdadeiro pai, Maria?" O silêncio era tão profundo que se pudesse ouvir um fio de cabelo caindo ao chão. Orlando deu um passo à frente, respirando fundo, e começou. "Seus pais, eles não são quem você pensa. Sua mãe se casou para fugir de uma vida que você não imagina. Mas o verdadeiro pai, Maria, o homem que você deveria conhecer, é Miguel." Um choque percorreu a sala como uma onda elétrica. Diogo sentiu as pernas fraquejarem. "Não pode ser!" gritou Miguel, a expressão horrorizada. "Isso é impossível!" Ele se virou para a avó, a frustração fazendo suas bochechas ficarem vermelhas. "Clara, é a verdade, Miguel!" gritou Clara, a pressão interna fazendo entrar no jogo. "Você sabe que não pode esconder isso para sempre. Maria tem o direito de saber." A multidão estava em estado de choque. Murmúrios confusos, rostos pálidos. A conexão entre Miguel e Maria agora parecia um labirinto de ilusões. Diogo observou Maria se afastar de Miguel, a expressão desconstruída entre o ódio e a dor. "Como pode?" ela sussurrou, a voz se quebrando. "Como você pode ser meu pai? Isso é uma loucura." "Eu não sabia." Miguel começou, os olhos em desespero. "Eu nunca soube. Vamos ser racionais, vamos conversar." "Racionais?" Maria gritou, a raiva alimentando suas palavras. "Você, que sempre se achou melhor que todos, agora vai me dizer que é meu pai? Como se tudo isso fosse normal?" Ela olhou para Orlando, em busca desse apoio, desse fio de esperança em meio à tormenta. "O que mais você sabe?" Mas antes que Orlando pudesse responder, uma mulher emergiu da multidão, com um olhar decidido e angustiado. Era Juliana, uma amiga de infância de Maria, que sempre tivera uma conexão especial com ela. "Maria, espera!" gritou, correndo em direção à mesa. "Não escute isso. Ele não está dizendo a verdade." O murmúrio aumentou,
enquanto todos viravam seus olhares para Juliana. Olha, eu descobri algo, e não sei como isso se encaixa nisso tudo, mas preciso que você saiba. Maria, seu pai, ele não é Miguel. Ele é outro homem. Um homem poderoso, sim, mas não é Miguel. É alguém que está no poder desde a sua infância. Uma ligação que nunca deixou de existir. Como assim? Maria perguntou, agora completamente confusa, suas emoções balançando entre desespero e a necessidade de entender. Juliana tomou fôlego. Se eu tiver razão, então você está em perigo. Seu verdadeiro pai esteve por trás de tudo isso, e Miguel é apenas um peão nesse jogo. Não é seu pai de verdade. Ele é apenas parte de uma história muito mais sombria do que você pode imaginar. As palavras de Juliana explodiram como fogos de artifício, e a tensão na sala se transformou em um silêncio sufocante. O choque tomou conta dos rostos na multidão, incluindo o de Diogo. Ele sentiu todas as suas crenças derreterem, como areia entre os dedos. Quem é ele? Quem é esse homem? Maria insistiu, a voz subindo, tremendo de emoção. Juliana hesitou, mas finalmente disse, eu não posso te dizer agora, mas há pessoas que querem que você não descubra isso. E eles farão de tudo para manter o segredo. Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. A pressão aumentou naquele ambiente carregado. Diogo olhou para Maria. Sua expressão agora uma mistura de confusão e determinação. A realidade estava se transformando em um pesadelo. O que mais estava escondido? O que mais poderia se revelar naquele caldeirão de mentiras? Enquanto Maria observa Juliana, um grito ecoa pelo salão. Algumas pessoas se agitam. Um incêndio, alguém grita, e o pânico se espalha. As luzes começam a piscar e a fumaça se espalha rapidamente. Uma nova onda de caos se instala, enquanto todos percebem que a luta deles estava prestes a se intensificar em múltiplas frentes. Os olhos de Diogo se arregalaram. Ele puxou Maria pela mão, sentindo que a situação estava prestes a se tornar muito mais perigosa. Vamos! Ele gritou. Mas a multidão já estava em pensamento em uma só direção, deixando pouco espaço para manobrar. De repente, o chão começou a tremer levemente, como se algo sob a estrutura estivesse prestes a se romper. Foi nesse choque que uma explosão ensurdecedora ecoou do fundo da sala. Todos gritaram, as mulheres cobriram os rostos, os homens tentaram proteger as crianças. A porta principal da sala voou para longe, estilhaçando em pedaços. E ali, no centro do caos, um homem surgia, envolto em fumaça, um sorriso maligno estampado no rosto. Se achavam que poderiam esconder. Seu olhar atravessou o grupo, ressaltando um poder que fazia a sala tremer. Maria, a verdade te encontra, não importa o quão rápido você tente fugir. Diogo sentiu o coração parar. Quem é você? Gritou, mas a voz dele mal saía. Seu passado vem à tona, Maria. O verdadeiro legado que você possui não só é sua riqueza, mas também seu destino. E agora, chegou a hora de você decidir o lado que irá escolher. Ele estendeu a mão, gesticulando como se o destino dela estivesse nas palmas das suas mãos. Maria paralisou, a realidade das palavras ressoando em sua mente. Seria aquele homem uma ameaça ou uma oportunidade? E por que seu aparecimento era tão dramático? Dúvidas e medos se entrelaçaram. Quem você realmente é? Ela perguntou, e seu coração estava batendo forte, cada palavra pulsando com poder. Eu sou o que você precisa conhecer para finalmente entender quem você é, Maria. E seu verdadeiro pai não é Miguel. Mas isso você só descobrirá se decidir vir comigo. A expressão dele mudava entre outros comportamentos, o sorriso sincero para um brilho sombriamente tentador. Nesse momento tudo estava em jogo. Diogo sentiu a urgência da situação aumentando. Maria, não!
Não confie nele. E aí, do fundo da sala, a fumaça começou a se dissipar, revelando rostos aterrorizados e confusos, incluindo Miguel e Clara, lutando para entender a nova adição ao quadro. Todos estavam à beira de um precipício, onde a verdade e o escândalo se entrelaçavam. A escolha de Maria estava prestes a definir quem ela realmente era, e o peso daquela decisão pairava no ar. O caos estava apenas começando, e a linha entre aliado e inimigo se tornava mais tênue a cada segundo que passava. Quais segredos ainda estavam escondidos? Quais verdades, até então encobertas, estavam prestes a ser desveladas? O olhar de Maria se endureceu, e o peso das palavras de Orlando ainda flutuava. Diogo sentia seu estômago revirar. Não havia como retroceder agora. Orlando parecia hesitar, os olhos fixos em Maria, depois deslizando para a multidão como se buscasse apoio. É tudo bem mais profundo do que você imagina, ele disse, a voz carregada de urgência. Seu verdadeiro pai, ele é do mais alto escalão, e a sua mãe fez um sacrifício inimaginável para protegê-la, para manter você longe da verdade. O clima na sala mudou instantaneamente. Todos estavam em expectativa, respirando com dificuldade, como se o ar tivesse sido cortado. O que você quer dizer com sacrifício? Maria perguntou, com os dentes cerrados, como se estivesse lutando para manter o controle. Ela teve que se afastar, teve que mentir sobre tudo. E agora, essa verdade pode custar muito caro. Orlando continuou, mas a tensão aumentou. E tem mais. O ambiente estava tão carregado que Diogo sentiu uma pressão no peito. Mais? O que mais? Maria gritou, a voz ecoando como um grito de socorro. O repórter mais próximo, de olhos arregalados, quase saiu do lugar. Quem é seu verdadeiro pai, Maria? O silêncio era tão profundo que se pudesse ouvir um fio de cabelo caindo ao chão. Orlando deu um passo à frente, respirando fundo, e começou. Seus pais, eles não são quem você pensa. Sua mãe se casou para fugir de uma vida que você não imagina. Mas o verdadeiro pai, Maria, o homem que você deveria conhecer é Miguel. Um choque percorreu a sala como uma onda elétrica. Diogo sentiu as pernas fraquejarem. Não pode ser, gritou Miguel, a expressão horrorizada. Isso é impossível. Ele se virou para a avó, a frustração fazendo suas bochechas ficarem vermelhas. Clara! É a verdade, Miguel, gritou Clara, a pressão interna a fazendo entrar no jogo. Você sabe que não pode esconder isso para sempre. Maria tem o direito de saber. A multidão estava em estado de choque. Murmúrios confusos, rostos pálidos. A conexão entre Miguel e Maria agora parecia um labirinto de ilusões. Diogo observou Maria se afastar de Miguel, a expressão desconstruída entre o ódio e a dor. Como pode? Ela sussurrou, a voz se quebrando. Como você pode ser meu pai? Isso é uma loucura! Eu não sabia! Miguel começou, os olhos em desespero. Eu nunca soube. Vamos ser racionais, vamos conversar. Racionais? Maria gritou, a raiva alimentando suas palavras. Você, que sempre se achou melhor que todos, agora vai me dizer que é meu pai? Como se tudo isso fosse normal? Ela olhou para Orlando, em busca desse apoio, desse fio de esperança em meio à tormenta. O que mais você sabe? Mas antes que Orlando pudesse responder, uma mulher emergiu da multidão, com um olhar decidido e angustiado. Era Juliana, uma amiga de infância de Maria, que sempre tivera uma conexão especial com ela. Maria, espera! Gritou, correndo em direção à mesa. Não escute isso! Ele não está dizendo a verdade! O murmúrio aumentou, enquanto todos viravam seus olhares para Juliana. Olha, eu descobri algo, e não sei como isso se encaixa nisso tudo, mas preciso que você saiba. Maria, seu pai, ele não é Miguel. Ele é outro homem. Um homem poderoso, sim, mas não é Miguel. É alguém que está no poder desde a sua infância.
uma ligação que nunca deixou de existir. Como assim? Maria perguntou, agora completamente confusa, suas emoções balançando entre desespero e a necessidade de entender. Juliana tomou fôlego. Se eu tiver razão, então você está em perigo. Seu verdadeiro pai esteve por trás de tudo isso, e Miguel é apenas um peão nesse jogo. Não é seu pai de verdade. Ele é apenas parte de uma história muito mais sombria do que você pode imaginar. As palavras de Juliana explodiram como fogos de artifício, e a tensão na sala se transformou em um silêncio sufocante. O choque tomou conta dos rostos na multidão, incluindo o de Diogo. Ele sentiu todas as suas crenças derreterem, como areia entre os dedos. Quem é ele? Quem é esse homem? Maria insistiu, a voz subindo, tremendo de emoção. Juliana hesitou, mas finalmente disse: eu não posso te dizer agora, mas há pessoas que querem que você não descubra isso, e eles farão de tudo para manter o segredo. Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. A pressão aumentou naquele ambiente carregado. Diogo olhou para Maria. Sua expressão agora, uma mistura de confusão e determinação. A realidade estava se transformando em um pesadelo. O que mais estava escondido? O que mais poderia se revelar naquele caldeirão de mentiras? Enquanto Maria observa Juliana, um grito ecoa pelo salão. Algumas pessoas se agitam. Um incêndio! Alguém grita. E o pânico se espalha. As luzes começam a piscar e a fumaça se espalha rapidamente. Uma nova onda de caos se instala, enquanto todos percebem que a luta deles estava prestes a se intensificar em múltiplas frentes. Os olhos de Diogo se arregalaram. Ele puxou Maria pela mão, sentindo que a situação estava prestes a se tornar muito mais perigosa. Vamos! Ele gritou, mas a multidão já estava em pensamento em uma só direção, deixando pouco espaço para manobrar. De repente, o chão começou a tremer levemente, como se algo sob a estrutura estivesse prestes a se romper. Foi nesse choque que uma explosão ensurdecedora ecoou do fundo da sala. Todos gritaram. As mulheres cobriram os rostos. Os homens tentaram proteger as crianças. A porta principal da sala voou para longe, estilhaçando em pedaços. E ali, no centro do caos, um homem surgia, envolto em fumaça, um sorriso maligno estampado no rosto. Se achavam que poderiam esconder a verdade, estavam muito enganados. Ele gritou, a voz cortando através do pânico. Diogo sentiu o coração parar. Quem é você? Gritou, mas a voz dele mal saía. Seu passado vem à tona, Maria. O verdadeiro legado que você possui não só é sua riqueza, mas também seu destino. E agora chegou a hora de você decidir o lado que irá escolher. Ele estendeu a mão, gesticulando como se o destino dela estivesse nas palmas das suas mãos. Maria paralisou, a realidade das palavras ressoando em sua mente. Seria aquele homem uma ameaça ou uma oportunidade? E por que seu aparecimento era tão dramático? Dúvidas e medos se entrelaçaram. Quem você realmente é? Ela perguntou, e seu coração estava batendo forte, cada palavra pulsando com poder. Eu sou o que você precisa conhecer para finalmente entender quem você é, Maria. E seu verdadeiro pai não é Miguel. Mas isso você só descobrirá se decidir vir comigo. A expressão dele mudava entre outros comportamentos, o sorriso sincero para um brilho sombriamente tentador. Nesse momento, tudo estava em jogo. Diogo sentiu a urgência da situação aumentando. Maria, não confie nele. E então, como um relâmpago, a mulher que havia corrido com Juliana, Ana, uma outra amiga de infância de Maria, surgiu do nada, com uma expressão de pânico. Não, você não pode ir com ele. Ele é o responsável por tudo. Ele é seu irmão. Um silêncio mortal envolveu a sala. Diogo ficou parado, sem palavras.
O que Ana acabara de dizer lhe cortou o fôlego. Maria arregalou os olhos, a compreensão tardia refletida em seu rosto. O quê? Foi tudo o que conseguiu sair de seus lábios. É isso. O homem que você acha que é seu pai, ele não é. O verdadeiro pai de vocês dois, ele é o chefe do cartel, o homem que controla tudo por trás das cortinas. E você, Maria, você seria a chave para seu domínio. Ana estava ofegante, as palavras ecoando em um desespero que preenchia o espaço. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Maria gritou, as lágrimas inundando seu rosto. Mas a incredulidade dela era ofuscada pela realidade crescente diante dela. A vida que você conheceu, a segurança que você acreditava ter, tudo foi uma mentira. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Os murmúrios aumentaram enquanto a multidão buscava sentido na revelação. O peso do conhecimento era esmagador. A sala pulsava com energia, o caos externo refletindo a confusão interna. Maria! Diogo tentou alcançá-la, mas era como se ela estivesse em outro mundo agora. Ele sentia o vínculo entre eles desmoronar. Vamos sair daqui! Mas algo mudara. A conexão estava frágil, como vidro prestes a estilhaçar. A realidade agora estava em tensão. Como tudo isso terminaria? O que mais estava escondido nas sombras da verdade? A única certeza era que, a partir daquele instante, nada seria como antes. Os segredos estavam prontos para explodir, e Maria se via no centro de uma tempestade que mudaria seu destino para sempre. A sala estava em turbilhão. O que Ana havia dito reverberava na mente de Maria como um eco interminável. Ele é seu irmão. As palavras dançavam em sua cabeça e ela estava quase paralisada, absorvendo o choque. Diogo estava ao seu lado, claramente sem saber o que fazer. Seus olhos estavam cheios de preocupação e confusão. O peso da revelação era esmagador. Não! Isso não pode ser verdade. Maria balançou a cabeça, tentando manter o controle. A mente dela estava cheia de imagens, memórias da infância, sorrisos perdidos, momentos que agora pareciam distorcidos. Miguel, ali diante dela, perdeu toda a sua forma familiar. O que ela realmente sabia sobre ele? Não, eu não sou o que você pensa, Miguel gritou. Seu tom desesperado ecoou pela sala. As pessoas ao redor começaram a murmurar, dúvida e medo pairando no ar. Eu prometo, isso é uma mentira. Vá para o inferno, Miguel. Maria gritou de volta, a dor e a raiva se misturando em seu peito como uma fogueira incontrolável. Você nunca foi meu pai. Como você pode estar envolvido nisso tudo? A cada palavra ela sentia a ferida abrir um pouco mais. Olhava para todos ao seu redor. Cada rosto estava em choque. A sala sentia-se compactada, como se cada um estivesse preso em sua própria cápsula, lutando para entender. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo repentino cortou a tensão. A porta principal da sala estava se despedaçando, e um homem adentrou. Ele não era apenas um estranho. Era Alan, o antigo sócio de Diogo. Aqueles que tinham sido amigos fizessem muitos anos, mas agora quase inimigos. Seu olhar estava fixo em Maria, um sorriso frio no rosto. Desculpe o atraso, mas eu não podia perder um show como esse, disse ele, sua voz cheia de desprezo. E já que estamos revelando segredos, por que não falar sobre o que aconteceu na noite em que sua mãe desapareceu, Maria? Um silêncio mortal caiu sobre o espaço. O coração de todos parecia ter congelado. Maria sentiu suas pernas mancar. Como todos sabiam disso? Por que era tudo parte de um jogo maior? Saia daqui, Alan. Você não sabe do que está falando. Diogo gritou, mas a voz dele soou estranha, como se estivesse lutando contra um inimigo invisível.
O desespero começou a tomar conta enquanto ele olhava para Alan, percebendo o que estava em jogo. Sei exatamente do que estou falando. Sua mãe fez um acordo, Maria. Um pacto que a levou a desaparecer e você não pode imaginar o quanto isso realmente custou. Alan sorriu. A verdade é que você não está apenas ligada a Miguel. O desaparecimento dela vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. Você e Miguel são apenas as peças de um tabuleiro muito maior. Maria sentiu a adrenalina descendo pelo corpo como uma pancada. Cada palavra que Alan falava a deixava mais confusa. O que ele queria dizer com tudo aquilo? Ela precisava de respostas. O que você está dizendo? Seu verdadeiro pai não é apenas Miguel. É alguém no alto escalão que controla tudo isso. E acredite, a sua mãe estava em perigo por envolvê-la nessa história. E você, Maria, você tem mais poder do que imagina. E Miguel, ele está apenas na linha de frente. Não é você que ele quer. Ele quer você como uma ferramenta para conseguir o que deseja. As reações ao redor dela cobraram vida. Olhares de choque, preocupação. E até mesmo medo. Havia murmúrios por toda parte, ecos de especulações que inflamavam a sala. Diogo estava prestes a gritar novamente, mas Maria o interrompeu. Por que você está fazendo isso? O que você realmente quer, Alan? Eu quero que você saiba a verdade e que você tome uma decisão. Você pode ficar presa a essas mentiras ou lutar pelo seu direito ao seu legado, mesmo que isso signifique enfrentar seu próprio irmão. A tensão aumentou. Maria mal podia respirar. O chão sob seus pés parecia instável, como se a realidade estivesse se desfazendo como poeira. O que mais ela não sabia? A quem realmente poderia confiar? E se essa verdade significar a destruição de todos nós? Miguel disparou, a raiva quase se tornando incontrolável. Nada disso importa mais. Alan respondeu friamente. Apresentem uma nova era, queridos. A verdade sempre encontra seu caminho. De repente, o alarme de incêndio começou a disparar. E uma sirene ecoou pela sala. O caos estava de volta. As pessoas começaram a correr em direção à saída em pânico. A fumaça começou a encher o ar. E enquanto a confusão se espalhava, Maria percebeu que tudo estava mudando uma vez mais. O que mais poderia acontecer? A linha entre aliados e inimigos estava mais confusa do que nunca. E enquanto as portas se fechavam, Maria se viu no centro da batalha, presa entre decisões que poderiam mudar não só sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. O que estava por vir e quem realmente controlava os fios daquela marionete chamada vida dela. O caos se instalou na sala enquanto o homem misterioso avançava. Uma sombra que parecia se expandir conforme as chamas dançavam ao fundo. Maria sentia a adrenalina pulsar em suas veias. O que você quer de mim? Sua voz era firme, mas cheia de medo. O peso da verdade a esmagava. Cada nova revelação era uma facada em um coração que já sofria demais. Você já não percebeu que tudo ao seu redor é uma grande mentira? O homem sorri. Ele gesticulou, como se estivesse manipulando todas as cordas daquela marionete emocional. Diogo estava ao lado dela, a tensão transparecendo em seus olhos. Não escute ele, precisamos sair daqui. A fumaça se espalhava rapidamente e o alerta de incêndio tornava tudo mais caótico. Ele puxou Maria para longe, mas ela estava paralisada, presa ao dilema que enfrentava. Vamos, ele insistiu, mas Maria continuou ali, tomada pela confusão. A sombra do homem parecia se estender, envolvendo-a em uma teia de incertezas. Você não pode confiar nele. Diogo a puxou mais, mas a determinação de Maria crescia. Ela olhou para o homem com um novo entendimento. Por que você está fazendo isso?
Maria gritou, sua voz ecoando na tensão. As lembranças de sua mãe, fugindo de algo terrível, se entrelaçavam com a revelação de Alan. Quem ela realmente era? O que significava tudo aquilo? Porque você é a única que pode quebrar o ciclo, Maria. Você é a chave para um legado que muitos de nós não ousamos tocar. A resposta do homem ressoou como um trovão. Você pode mudar tudo, mas a escolha é sua. Naquele momento, uma explosão fez a sala tremer. O ar foi cortado por gritos de terror. A multidão se agitava, e a saída estava bloqueada. O pânico se instalou. Cada rosto era um reflexo de desespero. Maria finalmente lhe deu ouvidos. Vamos, precisamos ir agora. Ela seguiu Diogo enquanto a fumaça começava a encobrir a visão. O tumulto na sala era ensurdecedor, mas em meio ao caos, Maria sentiu um lampejo de clareza. Ela decidiria seu destino. Ao chegarem à saída, um grupo se formou em volta deles. Miguel foi o primeiro a se redefinir. Maria, espera! Seus olhos estavam cheios de um terror genuíno. Não, isso não pode terminar assim. Eu posso te ajudar. Mas Maria balançou a cabeça, percebendo que não havia mais espaço para falsas promessas. A dor de se sentir traída era mais intensa que qualquer outra. Não, Miguel. Eu preciso descobrir quem eu sou por mim mesma. E você não pode mais me manipular. Com um golpe de determinação, Maria avançou para a saída, com Diogo firme ao seu lado. O ar fresco do lado de fora foi um alívio, mas a batalha estava apenas começando. Atrás deles, o caos da sala se intensificava. Pessoas correndo, gritos ressoando, a sala do incêndio devorando as verdades, deixando apenas cinzas. Enquanto eles se afastavam, Maria ainda sentia a sombra das revelações pairarem sobre ela. Havia muito a esclarecer, segredos a desvendar e um novo caminho a seguir. Mas agora, ao lado de Diogo, ela sentiu que tinha forças para enfrentar qualquer tempestade que viesse. E assim, no horizonte, a dúvida ainda permanecia. Quem era seu verdadeiro pai? O que realmente aconteceu naquela fatídica noite? O futuro era incerto, mas Maria decidiu que não permitiria que o medo a paralisasse novamente. A jornada dela apenas começava. Agora, se você chegou até aqui, não pode perder o que vem a seguir. Você precisa se inscrever no canal imediatamente e garantir sua posição nesta aventura épica. Esmague o botão de like agora para mostrar que você apoia nosso trabalho e quer mais histórias assim. A sua voz é importante, então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer.